Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E neste vídeo trabalharemos com a lição 11, Discipulando os Amigos e Conhecidos, dando com este vídeo também aí continuidade a essa série que estamos trabalhando, Discipulado Cristão, Teologia e Prática, tá? Tá muito bom esse trimestre, ele está abordando muitas questões ligadas ao discipulado. A gente vai tentar também entender um pouco sobre como discipular, né, como trabalhar aí espiritualmente com nossos amigos e conhecidos. E para isso a gente está vendo aqui, a princípio, que o nosso texto bíblico básico está lá em João 4, versos 1 ao 7, verso 16, verso 18 ao 30 e, por fim, verso 39. Temos também o nosso texto áureo, que está lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 15, e diz: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O nosso comentário nos irá dizer: o ato de fazer discípulos tornou-se algo que pode acontecer em ambientes formais e informais, tanto no âmbito do ensino bíblico, nas escolas dominicais e nos cultos de ensino da palavra de Deus, como também entre os amigos e pessoas conhecidas nos mais diferentes cenários. Então, para começar, a gente está aí mais um tema para lá de abençoado, e a gente vai tentar, é claro, dentro deste vídeo, abordar uma quantidade de assuntos relacionados ao fato de trabalhar espiritualmente com nossos amigos e conhecidos, né? A evangelizar, a discipular, aí a falar de Deus para os nossos amigos e conhecidos. E a gente já passa, dentro dessa introdução, a entender um ponto importante, que essa questão de discipular ou fazer discípulo, ela trabalha e ela atua em diversas áreas. Uma delas seria essa questão formal, né? Onde nós fazemos discípulos, sim, dentro da igreja, atuando ali com ensino ligado à EBD, também curso de ensino, curso de doutrina, como é muito comum também, como dito aí. Mas também dá para fazer discípulos, dá para trabalhar aí esse ponto também, uma área mais informal, ou seja, ali no bate-papo com nossos amigos, ali no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, dá também para, numa conversa entre amigos, falar do amor de Deus, evangelizar, treinar, orientar e discipular as pessoas, tá? Então, nem sempre a gente vai usar esse ambiente formal, que é o ambiente aí da igreja, o ambiente da congregação, do templo, e em horários como a gente costuma ver, né, o horário da EBD, que é um horário destinado por completo ao ensino, também cultos que têm esse título, né, e essa visão mais voltada ao ensino, como culto de doutrina, culto de ensino. Então, nem sempre nesses ambientes a gente vai estar discipulando. Nós também podemos, há a possibilidade de discipularmos numa conversa, numa roda de amigos conversando ali acerca da palavra de Deus, numa visita que fazemos à casa de um amigo, ou também quando somos pelo mesmo amigo ou amigos visitados, dá também para se discipular, orientar e ajudar essa pessoa espiritualmente. E é o que a gente vai tentar ver dentro dessa lição. Então, para começar, vamos estar vendo aí que o nosso primeiro tópico diz aí: as peculiaridades do discipulado cristão. Em primeiro lugar, o primeiro subtópico vai dizer o sentido da ordem de Cristo. E que sentido impera esse ponto aí? Eu dividi em duas partes aqui para corroborar com a lição. Fazer discípulos é influenciar, é mentorear, é caminhar junto com alguém até que ele entenda o tipo de conduta que Deus espera dele e o que ele pode esperar de Deus. Então, para começar, o primeiro ponto é isso aqui: o que seria discipular à luz do que Cristo ensinou, à luz da Bíblia Sagrada, à luz do que nós aprendemos na palavra de Deus? A princípio, discipular é isso aí, é influenciar realmente, através da palavra de Deus, mudar o estilo de vida, mudar a visão da pessoa concernente ao mundo espiritual, é fazer a pessoa entender, sim, o seu estado de pecador e se voltar pura e completamente a Cristo Jesus. Nesse ponto é influenciar. Então, nós, com o nosso testemunho, nosso estilo de vida, nossa presença ali marcante diante de Deus, buscando a face do Senhor, acaba ali gloriosamente influenciando as pessoas. Outro ponto é mentorear. Uma vez influenciando, uma vez fazendo com que a pessoa decida e opte por Cristo, nós precisamos também auxiliar, mentorear, ajudar essas pessoas, a fim de que as mesmas possam dar ali os primeiros passos na fé. Então, com isso, a gente entende que há um tempo para que isso ocorra, tá? Ou enquanto isso ocorre. Deixa eu explicar melhor. Então, tá aqui, é caminhar junto com alguém até que, guarde isso, então a gente vai caminhar, não que a gente não caminhe mais, não que se para de andar com a pessoa, mas pelo menos nesse sentido de discipular alguém e discipulando alguém, a gente está caminhando com essa pessoa até o momento, tá? Até aquele momento, aquele ponto ali, em que a pessoa passa a ter entendimento. Que entendimento é esse? Do tipo de conduta, do tipo de comportamento, do tipo de vida que essa pessoa deve ter diante de Deus, daquilo que Deus espera que essa pessoa tenha, tá? E esse é o ponto.
Então a gente precisa entender que a gente caminha com essa pessoa, discipulando ela até aí, até esse ponto. Por quê? Para que essa pessoa pare, deixe de ser por nós discipulada num dado momento. Quando ela amadurecer na fé, é lógico, ela vai parar aquele momento ali de ser discipulada por nós, vai também passar naquele momento a adquirir uma maior experiência e fazer discípulos, mas ela continuará sendo discipulada por Deus. Esse é o ponto. Então, o discipulado, o fazer discípulos, eu acredito e penso assim, você não é obrigado a concordar comigo, é claro, é lógico, mas eu penso que discipular está ligado a isso aqui. A gente orienta a pessoa, influencia, mentoria, orienta, está ali junto daquela pessoa, até o momento em que ela passa a entender realmente isso aqui. Que tipo de conduta que Deus espera dele? O que Deus quer dele? Quando ela passa a entender isso aqui, tá? E que ele também pode esperar de Deus. Quando a pessoa passa a entender e conhecer melhor acerca de Deus, saber um pouco mais sobre Deus, o que Deus espera para essa pessoa. A partir daí, não há essa necessidade mais de essa pessoa estar sendo por algum outro ali que esteja próximo a ela, discipulado, tá? O que eu quero dizer com isso é que a gente não é discípulo de outro a vida toda, né? Não dá para ser discípulo de uma outra pessoa, a não ser Cristo, é claro, a vida toda. Então a gente chega um momento em que a gente cresce, amadurece na fé, de discípulo passa a se tornar discipulador, mas continua sendo de Cristo discípulo, discípulo de Deus. Nós ainda somos discípulos de Cristo. Não importa o conteúdo que nós viemos adquirir, não importa o conhecimento que a gente possa ter da Bíblia Sagrada, o que é que seja na área teológica, não importa o quanto a gente venha se graduar teologicamente falando, ainda assim, nós sempre continuaremos sendo discípulos de Cristo, tá? A gente vê o fato de que Deus, ele é onisciente, né? Então não há como esgotar o conhecimento de Deus. Então, há um tempo da nossa vida em que a gente deixa de ser discípulo de pessoas como nós, de seres humanos como nós, passamos a discipular outras pessoas, também outros seres humanos como nós, mas continuaremos sempre sendo discípulos de Cristo Jesus. Então, eu acredito e entendo realmente isso aqui, ó. Então, a gente influencia, a gente mentoria, até que há um tempo. Com isso, não dá para a gente carregar as pessoas a vida toda. Não dá para que a gente faça de algumas pessoas meninos na fé pro resto da vida. Então a gente precisa orientar essas pessoas, olha, mentorear, treinar, capacitar, orientar dentro da palavra de Deus, mas sempre dizendo a essa pessoa, olha, Deus quer que você cresça, amadureça, tá? Adquira experiência, adquira uma bagagem espiritual, e o que Deus quer de você também é que você discipule. Que não seja só um discípulo, só uma pessoa discipulada, orientada na igreja sempre, mas que torne-se também, é claro, um orientador, um discipulador, alguém que possa influenciar e auxiliar demais pessoas. Então eu acredito, a princípio, que seria isso aqui. Continuando, o discipulador orienta e acompanha a pessoa até que, olha um até que de novo aí, até que ela realmente se reconheça pecadora, creia na palavra de Deus e decida seguir o Senhor por toda a sua vida. Então aqui há outros pontos importantes. A pergunta é, até quando vai para o discipulado? Aquela pessoa que está sendo discipulada. Quando é o momento dessa pessoa entender, saber, perceber que, olha, chegou a hora de eu amadurecer mais, chegou a hora de eu começar a caminhar com minhas próprias pernas, espiritualmente falando, chegou a hora de eu começar a buscar aí outras pessoas ao meu redor que precisam da minha orientação diante de Deus, é claro. Qual é o momento? Em primeiro lugar, isso aqui. Entendendo que o discipulador ele vai orientar, então esse ponto aqui é o discipulador, quem está discipulando, ele vai orientar, até que essa pessoa realmente reconheça o pecador. Então, a gente orienta, a gente discipula, e quando a pessoa passa a reconhecer quem é, então a gente precisa entender o seguinte, que essa pessoa, agora ela já reconhece seu estado de pecador, já crê na palavra de Deus, já crê ferrenhamente, gloriosamente na palavra de Deus, e decide seguir o Senhor. Então, quando nós, como discipuladores, entendemos isso aqui, é hora de nós fazermos outros discípulos e já mostrarmos àquela pessoa que chegou o momento dela crescer. Então, esse também é para essa pessoa um start, um momento de perceber que chegou a hora. Então, é assim que a Bíblia mostra. Por exemplo disso, são os discípulos de Cristo. Cristo chamou 12 homens. Esses 12 homens com ele caminharam ali um certo tempo aqui na terra, cerca de 3 a 3 anos e meio de ministério de Cristo. Esses homens estavam ao lado de Cristo, acompanhando como discípulos de Cristo, mas Cristo foi para o Pai e esses homens agora que eram discípulos de Cristo passaram, né, como apóstolos a discipular outras pessoas, a orientar outras pessoas. Então houve um até que na vida desses homens, como também deve haver na vida de muitas pessoas um até que. Então a gente não pode ficar
a vida toda menino na fé, engatinhando sempre na fé, sempre neófito, não dá. A gente adquire uma certa experiência e é esse momento, é essa hora de discipular também outras pessoas. Continuando aqui, parte B aí, a meta é conquistar pessoas para Cristo, mas a obra só será concluída quando a pessoa nascida de novo for consolidada em Cristo e estiver pronta para também alcançar outros para o Evangelho da Graça. É tudo que eu falei aqui, resumidamente, nesse finalzinho aí. Então, entender o seguinte, a gente passa a discipular alguém, há uma meta aí. Qual é a meta do discipulador? É um dia fazer com que aquele que por ele foi discipulado torne-se também um discipulador. Eu discipulo alguém para que esse discípulo torne futuramente um discipulador, assim como eu sou, e passe também a discipular outras pessoas. Esse é o ponto, esse é o processo. A meta é essa. Eu não posso discipular alguém a fim de tê-lo para sempre debaixo da minha tutela ali, da minha orientação, para que essa pessoa não faça nada sem primeiro me consultar, para que essa pessoa não me tenha como um guru, para que essa pessoa não me tenha aí como um semideus, para que tudo que ela vai fazer na vida, primeiro ela tem que me consultar, ela tem que me perguntar, ela só faz o que eu, o discipulador, quiser. Não é essa a visão, não é essa a ideia, não é esse o plano, não é esse o processo de Deus para discipulado, tá? Nós vamos entender isso aqui. Há uma meta e essa meta tem que ser cumprida. Nós vamos discipular alguém, mas ensinando essa pessoa a começar a se levantar e caminhar com as próprias pernas. Essa é a meta, glória a Deus. E esse é o sentido aí da ordem de Cristo. Ide e fazei discípulos. E para quem ele está falando isso? Para os discípulos. Então ele está dizendo para os discípulos, ide, mas fazei discípulos. Como é que um discípulo faz discípulos? Ele está dizendo o quê? Simples. Vocês, discípulos, precisam tornar-se discipuladores. Então que a gente cresça na fé diante de Deus, a fim de tornarmos também discipuladores. E sim, esse é o ponto que Deus quer trabalhar em nossos corações. Continuando aqui, a quem compete? Agora essa tarefa compete a quem? Já sabemos o que fazer, como fazer, a quem fazer, mas a quem compete essa tarefa de discipular, de ser o discipulador? Quem é? É para a liderança da igreja, é para alguns cristãos, outros não, é para aqueles que têm curso teológico, curso na área de missiologia, para pessoas que... Amém, irmão? Ainda que seja maravilhoso estudar, como é bom, eu amo estudar a palavra de Deus, mas a gente precisa entender algumas coisas quanto o assunto é discipular. Então, para quem compete? Quem é? Quem deve ser responsável por discipular? Vamos lá. Fazer discípulos é um ofício que compete a cada crente em Cristo. Então, é algo individual. Todo cristão, individualmente falando, deve ser um discipulador. Futuramente, ele precisa buscar crescer na fé. Dessa forma, todo cristão deve pôr em prática essa ordenança. Então, é hora de nós fazermos uma autoanálise e vermos dentro disso se já é o momento de nós começarmos a orientar, a discipular. Quando você compartilha suas experiências de vida com outras pessoas, você já está sendo um discipulador. Quando você conta as suas experiências, quando você mostra às pessoas como vencer adversidades que você já venceu na sua vida e instrui essas pessoas a como fazê-lo, a partir desse momento você está se tornando um discipulador. Então, para quem? A quem compete isso? Somente uma classe seleta de cristãos? Não. A todos os cristãos, todos nós em Cristo Jesus, devemos discipular. Ide e fazei discípulos. É uma ordenança de Cristo. O ide aí está no imperativo. Ide. Jesus está ordenando, mandando, tá? Que a gente vá e faça discípulos, tá? Então compete a todos os cristãos. Vamos continuar. O amigo é aquela pessoa com quem se tem o compromisso de compartilhar a bênção indizível da salvação. Não se pode ser indiferente ou negligenciar os laços da amizade. Então, para começar, a gente vai trabalhar nessa lição, não se esqueça disso, de discipular aí amigos e conhecidos. Então aqui a gente já começa, professor, aqui é a hora de você já começar a introduzir o tema ligado à amizade, tá? Companheirismo, coleguismo, aos amigos, aos conhecidos, aquelas pessoas que estão aí ao seu redor. Como é que a gente começa a introduzir esse ponto aqui? Olha que coisa interessante, é aqui, professor de EBD, que você começa. O amigo é aquela pessoa com quem se tem o compromisso de compartilhar. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender isso aqui. Nós temos de Deus um compromisso. Que compromisso é esse? Compartilhar. O que é compartilhar? É usar junto. Tá? É usar junto, é dividir junto, é compartilhar. E com isso a gente entende que a salvação é uma dádiva, é um presente. Uma bênção, como diz aqui, indizível. Não dá para se viver mais sem ela, não dá para separar ela das nossas vidas. Só que o amigo é aquele que sempre que ganha algo maravilhoso, sempre que está vivendo um momento bom na sua vida,
Ele quer que seus amigos também o vivam, ele quer que seus amigos também o tenham, ele quer que seus amigos também compartilhem nesse momento. Então, só é um verdadeiro amigo aquele que apresenta a salvação ao outro, como um presente, como uma dádiva, como a graça de Deus sendo derramada. Então, só pode ser um verdadeiro amigo quem deseja que o seu amigo viva a salvação de Cristo. Então, é um compromisso, guarde isso. Nós temos, você tem e eu também tenho este compromisso de compartilharmos com as pessoas que amamos e por quem também somos amadas a indizível bênção da salvação. Então, aí já é hora, professor, de você introduzir essa ideia, esse tema, e você vai introduzir o tema aí, baseado nesse ponto que eu citei. E um amigo verdadeiro, ele ganha um presente e ele quer que os seus amigos compartilhem desse presente. Um amigo, ele está feliz, ele quer que seus amigos compartilhem dessa felicidade. Ele quer contar para todos os seus amigos que está feliz. E um verdadeiro amigo, ele quer ver também os seus amigos felizes. E aqui, nessa hora que a gente entende, tá? Então, a princípio, para que a gente não misture aqui os assuntos, nessa primeira partezinha aí, nesse primeiro parágrafo, fazer discípulos compete a todos. E é nessa hora, e é no meio desse todos que se revelará aí, ou se revelarão os verdadeiros amigos. São aqueles que receberam a salvação em Cristo, são salvos em Cristo, e também querem que seus amigos e conhecidos também sejam salvos, tá? Essa é a verdadeira amizade. Segundo tópico vai dizermos aí, o discipulador como sal em seus relacionamentos de amizade. Olha que coisa importante, uma metáfora que a gente vai usar para falar um pouco sobre isso aí. Um influenciador, mais uma vez, perdão, vamos lá. Jesus utilizou-se do sal para descrever a influência que o cristão deve exercer sobre aqueles que estão à sua volta. Então, quando a gente para lá para dar uma lidazinha em Mateus 5, né? A gente vê Jesus falando sobre o sal da terra, a luz do mundo. E é interessante que Jesus agora nos quer mostrar, e a lição basicamente trabalha essa ideia, do poder que o sal tem sobre as propriedades que o poder que o sal tem sobre os demais alimentos. Você sabe que se você pegar uma mesa com os alimentos mais gostosos que há no mundo, e você jogar muito sal naquilo, é claro que o sal vai roubar o sabor dos demais. Se não houver sal nenhum também, aí a gente não consegue, o sal ele meio que ele ajuda o sabor daquele outro alimento a aparecer. O sal mesmo não aparece, mas o sabor do alimento aparece mais com auxílio. O sal empurra para que o sabor venha. E nesse ponto, nós cristãos somos aí influenciadores. Tá? Nós temos uma grande influência, nós conseguimos exercer uma grande influência sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E esse é o ponto. Tá? E aqui que a gente vai entrar como sal. Deixa eu ler um pouco mais. O sal dá sabor e preserva. Então, além de dar sabor, né, aquilo que não tem, ou perigosamente roubar também o sabor daquele que tem, então é bom que esse sal seja dosado, e essa amizade, esse processo, esse discipulado deve ser dosado. Ele também tem propriedade de preservar as coisas, né? Preservativo. Em que sentido? Ele preserva as coisas, tá? Ele faz com que as coisas estejam boas, ele faz com que as coisas não se estraguem, ele faz com que as coisas permaneçam ali e durem mais. Olha que coisa maravilhosa. Então, o cristão não pode ser um agente passivo em seus relacionamentos. Antes, ele deve ser um influenciador. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender aqui, gente. Pensar como sal, viver como sal, agir como sal. Entrar para trazer sabor à vida das pessoas, influenciar positivamente a vida das pessoas e preservar também, fazer com que essas pessoas ali, orientadas e discipuladas, permaneçam firmes, firmadas na rocha, clamando, buscando e sendo orientadas pelo poderoso presente, que é a salvação em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender esse ponto aqui, tá? Somos influenciadores, nós devemos influenciar as pessoas. Ok? Cristo, ali Jesus falando acerca do sal, nos dá essa maravilhosa, essa gloriosa, essa grande metáfora, esse grande exemplo que é baseado no sal. É claro que aqui a gente precisa entender uma coisa também muito importante, já que o assunto é discipular. Então, quando o assunto é discipular amigos, a gente precisa agir como sal. Discipular amigos é dar sabor, dar sentido à vida desses amigos, através da palavra. Discipular conhecidos é dar sabor, é também dar sentido à vida desses conhecidos, fazendo-lhes entender que Cristo Jesus lhes ama e lhes tem algo maravilhoso reservado, o céu, a glória, a salvação de suas almas. Tá? Então, esse é um ponto importante. Sejamos nós influenciadores na presença de Deus.
Subtópico 2.2. Um construtor de relacionamentos. É ponto pacífico que os entes humanos não podem viver sozinhos. O que quer dizer isso aqui? Embora há muita divergência com relação a pensamentos e opiniões ao redor do mundo, né? Mas uma coisa que todo mundo concorda: o ser humano não deve estar só. Não é bom que o ser humano fique só. Não é bom viver só. Não é bom encarar uma terrível e ferrenha solidão. Então, a maioria das pessoas, eu acredito que todo mundo é unânime em dizer que não é bom estar só. A solidão não faz bem. Então, a gente precisa construir com isso os relacionamentos. Certamente, o discipulador é uma pessoa com personalidades, ideias, cultura e posição social diferentes. No entanto, nada impede que haja relacionamento entre ele e as pessoas conhecidas ao seu redor. Então, outro ponto é esse, gente. Um influenciador, ou seja, um discipulador, aquela pessoa que vai lá discipular, que vai orientar, é claro que ela pensa muitas vezes diferente. A personalidade dela difere muito daquela pessoa que ela está discipulando. Ela pode ser criada num ambiente diferente, minha cultura é outro, um modo de ver a vida diferente. Status, posição social pode ser diferente, pode ser um rico discipulando um pobre e vice-versa. Isso pode acontecer. Mas independente desse monte aí, dessa grande quantidade de diferenças que há entre eles, uma coisa é certa: nada impede que essas pessoas possam se relacionar com as demais. Nada impede que possa haver um relacionamento, possa haver uma amizade, possa haver ali um coleguismo, um companheirismo entre essas pessoas. E é nesse ponto, é a hora, é aí. É a partir daí que deve-se trabalhar a linha do discipulado. Okay? Você conhece pessoas que pensam diferente de você, as ideias divergem muito, mas ainda assim vocês estão amigos. Mesmo divergindo das ideias, continuam amigos. Criado em culturas diferentes, você tem uma visão de ver, uma forma diferente de ver o mundo, como aquela pessoa de repente foi criada, mas isso não acaba, não impede a amizade de vocês. Possa ser que as posições sociais de vocês são diferentes, mas estão aí juntos, amigos. Então entenda uma coisa: a partir do seu vínculo com Deus e de seu modo de vida, ele vai mostrar aos amigos e conhecidos que a salvação em Cristo é o maior bem que se pode adquirir, com repercussões nesta e noutra vida. Então, independente de como você seja, como você viva, a cultura em que você está inserida, da posição social que você tem hoje, independente de tudo isso, se você é um discipulador, é o seu vínculo com Deus, é a sua ligação com Deus, a sua vida espiritual, é a sua busca por Deus, é o seu bom testemunho diante de Deus e diante dos homens, a vida que você escolheu levar diante de Deus, ela sim, né, é que vai fazer a grande diferença. Isso que é maravilhoso. É isso aí que vai fazer a grande diferença na vida de outras pessoas. Tá? Quando as pessoas, apesar de você pensar de forma diferente, o discipulador, você que está aí, mas você é alguém que constrói relacionamentos, alguém que procura amar o próximo, viver bem com os amigos, conhecidos, a viver bem com as pessoas que estão ao seu redor. E você, a partir daí, é uma pessoa que tem um bom testemunho, ama o Senhor de todo o seu coração, uma pessoa que por onde quer que passa, todos os que estão ao seu redor, veem a glória de Deus, a graça, a presença, a unção de Deus na sua vida. É claro, isso é maravilhoso. Então, você, através disso, vai mostrar, é aí, através da sua vida com Deus, através do seu relacionamento aí com as pessoas, que você vai mostrar para os seus amigos e para os seus conhecidos aí o quê? Que a salvação em Cristo é maravilhosa, que é o maior bem. Eles vão querer salvação, por quê? Porque vão ver você salvo, vivendo bem, dando um bom testemunho. Então, o seu procedimento diante de Deus e das demais pessoas fará com que seus amigos se aproximem ainda mais de você, visando e buscando, é claro, a gloriosa salvação que você vive, que você tem, que o Cristo Jesus te deu e que é gloriosa não só nessa vida, como também para outra vida, também no porvir. Então, seja um construtor de relacionamentos. Tá? O discipulador, ele constrói relacionamentos. Então não é simples, você não estará só envolvido, inserido no contexto da vida das pessoas, de amigos e conhecidos, somente para pregar a palavra, somente para falar, somente para aquela coisa formal. Mas a amizade de vocês, o relacionamento de vocês pautado na palavra de Deus, ainda que essa pessoa não conheça Cristo e não viva ali os propósitos de Cristo na vida dela, mas se ela vir em você isso, automaticamente você estará construindo grandes relacionamentos, você estará com isso fazendo com que seus amigos e conhecidos amem ao Senhor e queiram buscá-lo, conhecê-lo e entregar também para ele a vida. Faça isso em nome de Jesus. Terceiro tópico: o discipulador como luz entre seus amigos e conhecidos. Outra coisa que é importante, a gente viu Saulo lá,
influenciando, né? O discipulador como aquele que influencia, aquele que muda muitas vezes o pensamento que as pessoas têm contrário à fé, que os amigos têm contrário à fé, para um pensamento favorável. Agora, esse discipulador também vai agir como luz. Em que sentido que ele vai agir como luz? Como é que ele consegue ser luz entre aqueles que estão ao redor dele? Vamos ver isso aqui? Em primeiro lugar, ele como luz, ele é uma referência. Ser luz significa ser um referencial. Então, para começar, as pessoas precisam de um norte. Precisam ser orientadas. Estão perdidas, estão às cegas, vivendo muitas delas em trevas. Como é que elas poderão se guiar? Olhando para você. Quando Cristo diz, né, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, tente imaginar essa expressão, a palavra luz, que do grego phos, né, luz, como uma espécie de farol. O que o farol faz? Muitas naus, né, embarcações ali ao redor, ao longo da noite, em trevas, perdidos, sem saber se a pedra, se vão se chocar, se vão estar à deriva. Ao longe avistam um grande farol. Aí elas passam a se guiar para aquela luz do farol. Elas já passam a saber onde estão, para onde devem ir, através daquela luz enorme que emana do farol. Então, nós como luz somos o farol. Somos referência, um referencial. As pessoas olhando para você, discipulador, elas vão buscar um estilo de vida diferenciado diante de Deus. As pessoas observam o cristão o tempo todo, buscando coerência entre seu discurso e sua prática de vida. Outra coisa, falar uma coisa, né, pregar uma coisa e viver outra, acaba atrapalhando, acaba tirando esse referencial das demais pessoas. Então que seus amigos, seus conhecidos, as pessoas que estão perto de você e que por você estão sendo discipuladas, que elas possam ver coerência entre suas palavras, crente abençoado, e suas atitudes, seu estilo de vida. Uma coisa é você pregar bonito, falar bonito, né? Eu pregar, falar bonito, nós assim o fazemos, e as pessoas... Outra coisa é as pessoas olharem para nós e não verem nada do que estamos falando. Então que haja coerência. O que vivamos, o que pregamos. Tá? Isso é o ponto mais importante. Porque a todo momento as pessoas estão olhando, buscando, procurando, tentando ver coerência no que nós pregamos e o que nós, é claro, vivemos. Se a luz do discipulador brilhar de forma consciente perante seus amigos e conhecidos, eles serão atraídos à pessoa maravilhosa de Cristo e glorificarão o Pai que está no céu. Então, vamos lá. O discipulador, se ele brilha, se Cristo Jesus brilha nele, se a luz de Deus está nele, se ele anda na luz como, né, Cristo na luz está, as pessoas vão querer também essa luz. Elas vão ver e terão esse discipulador como referencial. Seus amigos olhando para você vão ver sempre uma referência, sempre elas vão pautar. Sempre que houver uma dúvida concernente a um comportamento, alguma coisa que pareça ou não pecado, ou seja dita ou não como pecado, eles vão buscar um referencial em você. Olha, o que fulano faria, o que fulano meu amigo diria, o que fulano diria, como ele agiria, como ele pensaria. Olhando para você e vão dizer, não, realmente tal. Então sempre vão buscar em você esse referencial. Então seja luz, discipulador, para os seus amigos e para os seus conhecidos, sempre, sempre, sempre. Quarto tópico, as exigências do discipulado entre amigos e conhecidos. Aqui a gente já parte, professor, você já entendeu? Uma questão mais prática. Já que nós queremos discipular amigos e conhecidos, nós precisamos cumprir alguns requisitos. E que requisitos seriam esses? É o que a gente vai falar agora. Então, aqui, professor, compete a você trazer aos seus alunos questões práticas, pré-requisitos para um bom discipulado entre amigos e conhecidos. Quais seriam eles? Primeiro deles, amor ágape. Amor ágape é o amor que não visa seus próprios interesses. Então a gente precisa amar verdadeiramente. Para ser um bom discipulador, a gente não pode se aproximar daquela pessoa da qual queremos discipular, nossos amigos e conhecidos, com segundas intenções, interessado em alguma coisa. Deve ser um amor desinteressado, um amor que visa simplesmente a bênção, a graça de Deus na vida daquela pessoa, ver aquela pessoa bem. Então o primeiro passo é esse. Não dá para discipular alguém se a gente não ama essa pessoa. O verdadeiro discípulo de Cristo realiza sua missão de evangelizar e discipular movido pelo amor. Então, você precisa analisar o discipulador, sua motivação. Você discipula por quê? Porque é ordenado, mandado, porque é cobrado por suas lideranças na igreja cristã, porque corre o risco de perder o cargo. Você não está tendo a boa motivação. A melhor, a maior, a mais genuína motivação para se discipular alguém, principalmente amigos e conhecidos, é o amor.
Então, use esse mesmo amor que você tem para com seu amigo ali, com todas as áreas da vida, também na hora de discipular, também na hora de evangelizar, também de falar. Olhe para seu amigo e não o veja só como amigo, mas o veja como uma alma sedenta, que carece do perdão de Cristo e da salvação, de buscar o perdão de Deus e a salvação. Então, o primeiro passo é esse: amor. Quer evangelizar? Quer pregar? Quer ganhar almas? Amor. Urgente. Segundo ponto, amizade sincera. O discipulado pautado na amizade sincera deve ocorrer de forma espontânea e natural. Então, para começar, quando você discipula alguém, esse discipulado, né? Quando você está discipulando um amigo, em primeiro lugar, deve ser algo sincero. Deve ser algo espontâneo, natural. Não deve forçar a barra ou fingir alguma coisa, criar um personagem. Deve ser você mesmo, o amigo, discipulando o seu amigo. Essa pessoa deve ver em você a mesma pessoa que sempre viu, aquele amigo fiel, companheiro, legal, das horas próximas ali, sempre ajudar. Ela não deve ver em você um robô que foi programado para discipulá-la, mas um amigo, alguém que, enquanto fala, demonstra sentimentos, demonstra preocupação, demonstra principalmente sinceridade. Uma instrução e um ensino oportuno pode ser utilizado pelo Espírito Santo para tocar o coração do amigo ouvinte e convencê-lo de sua condição de pecador necessitado do perdão em Cristo. O que quer dizer com isso? Professor, é só você dizer o seguinte para os alunos aí: enquanto nós discipulamos com toda sinceridade, amor e sinceridade nossos amigos, o Espírito Santo está usando esse momento maravilhoso para tocar o coração daquela pessoa que está sendo por nós discipulado, a fim de convencê-lo realmente, porque lembremos que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não somos nós. Não é a nossa amizade, não é o nosso carinho, o nosso amor, ainda assim, tá? Nosso companheirismo, mas é o Espírito Santo e a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. E ele pode usar a nossa amizade, o amor que temos por nossos amigos, aquele momento em que estamos falando de Deus para nossos amigos. O Espírito Santo pode usar esse momento maravilhoso e gloriosamente para salvar essa vida, para levar essa pessoa até a presença do Senhor. Então, se for sincero, se a pessoa vir em mim sinceridade, ela também será sincera comigo, ela abrirá o coração para ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá. Ambiente favorável, outra coisa que é importante. Não há ambiente mais favorável à evangelização e ao discipulado do que uma amizade baseada na confiança, na lealdade e na maturidade. Gente, se você está pregando, evangelizando um amigo, e se essa pessoa realmente confia em você, ela vai entender o quê? Fulano é meu amigo, e como ele é meu amigo, ele realmente quer o meu bem. E se ele está falando de Deus, de um céu, de um Deus, de um céu, de um Cristo, de um Espírito Santo, de uma vida vindoura, de paz, eternidade, gozo, logo, se essa pessoa sempre quis o meu bem, sempre foi leal, fiel a mim, sempre me ajudou, sempre pude contar com o meu amigo, com essa amizade, então eu entendo que esse é o momento em que essa pessoa, mais uma vez, está querendo o meu bem. Então, olha só, o ambiente torna-se favorável para você falar de Deus. O verdadeiro amigo encontrará sempre oportunidade para comunicar ao outro a palavra de Deus. Sempre que você vê uma oportunidade, uma brecha se abrir para você, fala de Deus para os seus amigos. Embora haja muita conversa entre nós e nossos amigos concernente às nossas vidas, né? A vida dele, a nossa, o que temos em comum, mas ainda assim, há sempre um momento para falar de Deus, do sacrifício de Cristo, do amor de Deus, da palavra e apresentar a palavra de Deus. Na instrução bíblica, a correção de rotas, transformação do caráter, cura das emoções e crescimento pessoal. Se eu aconselhar a pessoa somente com minhas palavras, meus conselhos, pode até ser que eu ajude esse amigo. Mas às vezes eu querendo até mesmo o bem desse amigo, posso até prejudicá-lo, porque eu vou deixar a emoção falar mais alto. Mas se for uma instrução bíblica, se essa pessoa realmente estiver errada, meu amigo estiver errado, ele vai entender que aquela é de Deus uma correção, uma mudança, é hora de parar com a vida errada, pecaminosa, caminhar para caminhos tortuosos e voltar ao primeiro amor, voltar à rota correta, voltar a Cristo Jesus, parar de errar o alvo e mais uma vez, ou seja, se inclinar para a palavra de Deus, a pregação do Evangelho e aceitar Jesus como Salvador. Outra coisa que ela vai entender se eu falar de mim, meus
ensinamentos, minha visão humana da coisa, minha amizade, minhas emoções falando alto, possa ser que essa pessoa nunca mude o caráter, mas a palavra de Deus, agindo em seu coração, o caráter desse amigo, desse conhecido pode ser mudado. A cura da alma dele pode acontecer, as emoções podem ser todas elas trabalhadas e haverá nessa pessoa maturidade e crescimento. Seja, então, uma amizade sincera, genuína, leal, onde há confiança, onde há amor, é um ambiente maravilhoso para se falar de Deus, mas de Deus, da palavra de Deus, do grande amor de Deus. Isso é importante. Por fim, nós temos aí também outra coisa que nos auxilia também a falar com os amigos, o que? Os objetivos que nós temos em comum. Vamos entender isso aqui. Existem vários grupos de amigos que se relacionam uns com os outros a partir de objetivos comuns. Então, muitas coisas a gente tem em comum, de repente, com os amigos. Há pessoas que se divirtam juntos, né, entretenimento. Há amigos que estão ali sempre estudando, a gente estuda junto, nos tornamos amigos através de estudos, faculdade, quer que seja, escola. De repente, somos sócios ou trabalhamos na mesma empresa. Geralmente no lazer, naquele momento que a gente, cada um sai da sua casa, tira um momento ali para lazer, acaba se encontrando ali, a amizade cresce. Prática esportiva, amigos que praticam esporte conosco, quer seja profissional ou não, né? Turismo, viagens, a gente acaba fazendo muitas amizades ao longo de viagens. Atividades sociais, né? Trabalhando ao redor, ajudando, cooperando, ajudando também, fazendo filantropia, a gente faz muita amizade com isso. Há muitas formas comuns, muitas maneiras comuns de fazer amizade. Mas uma coisa interessante, esses ambientes são muito propícios para que o salvo em Cristo, o crente, é o papel dele, compartilhe sua experiência com outras pessoas. Então, dá para, enquanto eu me divirto, falar de Deus para meu amigo, aquela pessoa que eu acabei de conhecer, conhecido, aquela pessoa que eu estou fazendo amizade. Enquanto estudamos estudos de cunho secular, por que não também estudarmos a palavra de Deus? Trabalhamos juntos, por que não falarmos no ambiente de trabalho, quando possível, quando necessário, de Deus? Enquanto estamos nos divertindo ali, lazer, aquele momentozinho de folga, falar de Deus. Praticando de forma esportiva, por que não também falar de Deus no ambiente ali? Por fim, numa viagem, atividades sociais, o importante é isso aqui. Aproveitarmos que muitas são as coisas, muitas são realmente ali, os objetivos que nós temos em comum. Muitas coisas a gente compartilha com amigos, mas também podemos usar esses momentos, essas ocasiões para compartilharmos a grande, santa, genuína, poderosa e gloriosa palavra do Senhor Deus. Tá? Então tá aí mais uma lição. E é importante, gente, porque a gente está falando nessa lição sobre evangelizar amigos, e não é fácil. A gente sabe porque a gente muitas vezes tem essa questão de querer achar brechas para falar com um amigo. E a gente muitas vezes, para não perder a amizade, a gente até mesmo... imagina você que tem um amigo que não gosta de cristãos, um amigo que não é chegado ao evangelho. Aí você, com medo de perder essa amizade, nem toca no assunto. Então, é hora de você começar a orar, a buscar a Deus direção. Senhor, crie situações, crie momentos para que eu possa, aos meus amigos, falar do Senhor. Se falar de Cristo para um amigo vai acabar a sua amizade, é hora de pensar, realmente é um amigo? Então, não se importe com o que vão pensar, o que vão falar. Não se preocupe, realmente. Fale de Deus para os seus amigos, fale de Deus para os seus conhecidos. E Deus realmente vai salvar essas pessoas. Vamos fechar a conclusão? Cada discipulador, como representante da Igreja de Cristo, entre amigos e conhecidos, necessita compreender que muito mais do que uma técnica ou fórmula, o discipulado é um modo de se viver. O discipulado é um modo de ser igreja. É um estilo de vida que visa a construção de relacionamentos saudáveis, os quais naturalmente atrairão muitas vidas para Jesus e seu reino. Tá aí, gente, mais uma lição. Meio que às pressas, a gente está aí na correria essa semana, ministrando a semana inteira, pregando a palavra de Deus. Mas Deus aí aprove o Senhor que a gente pudesse ter esse tempinho abençoado para estar junto aqui, aprendendo mais da palavra, né? Se em alguma coisa fui falho, peço perdão, peço que orem por mim. Precisando de um auxílio nosso, está aí o WhatsApp, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Estou aqui também me colocando como um amigo de vocês, caso alguém deseje aí ser também nosso amigo, vai ser um prazer estar conhecendo vocês. Está aí nosso Zap, a gente pode se falar, como eu tenho feito muitos amigos aqui, né, através desse canal, através desse vídeo, através desses materiais. Muitas pessoas que eu jamais sonhei um dia conhecer, eu tenho conhecido, pessoas de diversos estados aqui do nosso Brasil. A gente já tem até mesmo ido a alguns estados pregando a palavra em algumas igrejas, de amigos que eu tive e que eu tenho, que estou fazendo aqui por intermédio desse canal. Então,
Deus abençoe todos vocês, meus amigos e irmãos. É um prazer estar com vocês. Oro e peço sempre ao Senhor que Deus lhes abençoe poderosamente. Tá? Desejando contactar-nos, estamos aí. Mais uma vez eu repito, tá aí nosso zap. Desejando ter na nossa presença aí na igreja de vocês, minha família e eu, minha esposa, filho e eu. A gente vai aí dar um glória a Deus com vocês, tá? Se vocês assim desejarem, é claro, também, ok? Caso queiram a nossa presença aí, vai ser um prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.